programa Vem Mundão. Vem Mundão foi um jargão que eu comecei a falar nos meus vídeos no início desse ano, inclusive, tá? E eu vi a força que ele tinha com as pessoas. Foi realmente algo impressionante. As pessoas falavam assim, Cris, quando tu fala que ele vem mundão, eu tenho a sensação de que eu posso me jogar no mundo, que o mundo é meu. E eu falei, caramba, como o Vem Mundão tá sendo realmente forte, tá sendo realmente surpreendente, assim. E as pessoas começaram a falar o Vem Mundão. E eu falei, poxa, que bacana e tal, mas, enfim. Quando eu comecei a estudar, né, sobre desenvolvimento pessoal, a estudar sobre esses temas todos que envolvem a parte de habilidade emocional, mudança de mindset, transformação pessoal, né, o autoconhecimento, meditação, estar presente. Quando eu comecei a estudar sobre tudo isso e a entender que a única pessoa responsável por qualquer coisa na minha vida era eu mesma, eu pensei assim, gente, isso é tão legal, e eu demorei tanto tempo pra enxergar isso dessa forma, assim, com muito estudo, com muito livro, com muito curso, né, indo buscando desenvolvimento, que é uma busca realmente constante que a gente tem. Eu me dei conta de que eu falei, não, por que não compartilhar tudo isso, né? E eu, escritora, já vinha nos meus livros, eu sempre escrevia com essa pegada bastante voltada para essa questão de autoajuda, mesmo nas minhas crônicas, sabe? Sempre tinha uma frase, alguma coisa que finalizava para te levar pela mão para algum lugar. E eu escrevia sempre para organizar todas as minhas gavetinhas internas, tudo aquilo que estava dentro de mim que precisava ser organizado. E com os cursos e com os meus estudos, eu falei, por que não compartilhar numa forma de vídeo, né? Porque o digital, ele tá tão forte, sem deixar a escrita de lado, mas trazendo para uma conversa mais íntima, mais olho no olho, algo que realmente pode surpreender, né, a todos, e pra gente passar pro próximo nível, né, gente? Porque parado assim a gente não pode ficar, né? Oi, Gracie! Oi, Lu! Ah, Luiz, obrigada! Sucesso pra ti também! Então, eu resolvi criar o programa Vem Mundão. Vem Mundão porque esse mundo lindo e de possibilidades, eu tô lendo aqui porque eu escrevi várias coisas pra eu não me perder no meu raciocínio, né? Então, para mostrar que a gente pode se jogar realmente nesse mundo abundante e que realmente vale a pena a gente se jogar nesse mundo, e que a gente entenda que esse mundo, ele é um mundo de infinitas possibilidades, de uma abundância tremenda e incrível, e a gente só não vive nele porque a gente não quer. É uma escolha nossa não querer. Por quê? Porque a gente tá ali ligado com 300 coisas e com crenças, padrões comportamentais, entendeu? A gente tem as crenças empoderadoras, mas a gente tem as crenças limitantes. E como a gente, ao longo da nossa vida, nós perdemos o prumo, né? Porque a gente acaba não sabendo quem a gente é, a gente acaba tendo muitas nuances, muitos véus, digamos assim, em cima da nossa crença de identidade. Então a gente não percebe quem a gente é, então a gente não se autoconhece, então a gente entende que o mundo é aquilo ali mesmo, que não tem nada demais, e tem sim. Tem muita coisa linda, porque nós somos seres ilimitados de capacidade, né? Nós temos capacidade para fazer o que a gente quiser, e o mundo é um universo de extrema sabedoria e abundância. Então, pra gente entender que vem mundão, é porque pode vir, que eu tô pronta, eu tô preparada para receber esse mundo. E estar preparada é o que o meu programa Vem Mundão vai fazer por ti, né? Essa transformação que eu vou te pegar pela mão e a gente vai juntas nessa busca pelo autoconhecimento, pelo resgate da autoestima, por valorizar a nossa história, por saber estar 100% presente, ir de encontro à nossa fé, à nossa luz, seguir a nossa própria luz. Eu escrevi aqui muitas coisas para a gente transformar os sonhos em metas e as metas em ação, traçar plano de ação, ser a protagonista da nossa própria história, que está ligado
diretamente com a questão da autorresponsabilidade, para que a gente crie uma rotina realmente de prosperidade, para que a gente destrave a nossa mente, entenda essa relação de crenças limitantes e crenças empoderadoras, para a gente descobrir realmente qual a nossa missão e qual o nosso propósito de vida. Jéssica entrou bem na hora, ó, da missão e do propósito. Entender o porquê que a gente não deve levar nada para o lado pessoal e entender também qual é a relação entre crescer e contribuir. Né? A gente tem que entender que não basta somente crescer, a gente tem que contribuir com esse mundo e trazer muitas coisas positivas para esse mundo, para esse mundão, né? É uma troca. O universo funciona dessa forma. Isso é física quântica. É a lei da atração, muito já falado em livros, entendeu? Então a gente tem que entender que o universo realmente funciona dessa forma, né? Então deixar os egos de lado e entender que eu cresço, mas eu contribuo com o mundo à minha volta, de alguma forma ou de outra, né, para que o mundo cada vez mais se torne abundante. E essa é uma relação linda e é uma relação plena e de prosperidade, onde todos conseguem encontrar a sua própria paz interior, a sua própria plenitude. Então, basicamente, o que faz o programa Vem Mundão é isso, ele trabalha nesses pilares, ele está fundamentado nesses pilares, né? Do autoconhecimento, saber como eu reajo às coisas do mundo, o porquê e como eu me saboto, o poder que eu tenho de transformar a mim mesma, né? E, consequentemente, eu não vou transformar o mundo ao meu redor, mas eu transformando a mim mesma, eu vou estar mudando o meu olhar para este mundo. E ele vai deixar de ser um mundo onde eu só critico, onde eu só vejo as coisas negativas. Desculpa, onde eu só vejo o lado ruim, entendeu? Vai ser um mundo mais real. Eu vou estar realmente olhando as coisas como elas são. Eu vou estar tendo consciência, né? A consciência da minha identidade, da minha capacidade e do meu merecimento. E, claro, gurias, algo assim que eu acho fundamental é a questão da gratidão, né? Tudo isso, cada um desses pilares, cada um dessas partes todas, dessa roda da vida que eu falei aqui, que é a roda da abundância, tem a gratidão. A gratidão está no centro de tudo. E outra coisa que é muito fundamental é a nossa fé e a nossa espiritualidade. Né? Estar de bem com a gente mesmo, com aquilo que a gente acredita. Não importa qual a tua crença, qual a tua religião, mas estar de bem com isso também vai te ajudar a dar luz a todas essas coisas, tá? Então, ao longo dessas lives que a gente for fazendo, assim, eu quero trazer pessoas, eu quero trazer convidados para falar sobre cada tema, mas eu vou pegar um pilarzinho destes e a gente vai dar uma esmiuçada nele bem bacana, para que a gente consiga realmente entender do que se trata tudo isso. Aí, Grace, entender do que se trata tudo isso, né? Porque não é simplesmente jogar tudo ao vento, é esse pronto, não. A gente tem que esmiuçar, tem que dar uma, sabe? Fazer uma limonada, realmente. Então, isso tudo foi criado com algumas objeções. E as objeções, elas estão muito ligadas ao dia a dia, à vida de muitas pessoas, bem pro lado pessoal, realmente, né? Claro, o lado pessoal, ele tá diretamente ligado a todos os outros pilares. Né? Como eu estou, como eu me sinto, se eu estou satisfeita com a minha vida, se eu sei o que eu quero, o meu propósito, se eu me entendo, se eu me conheço, se eu aceito também, muito importante. Então, pra você, assim, que tem a sensação de que a tua vida estacionou, que as coisas não estão legais, que o casamento não tá legal, o dinheiro tá curto, tu trabalha só pra pagar boleto, e tu não tá feliz por algum motivo ou outro na tua vida, nada tá dando certo, as coisas estão difíceis, estão complicadas. Então, o meu programa, ele é exatamente para ir de encontro a essas respostas. Lembrando que eu vou dar um caminho, né? Mas o caminho, você decide se você vai segui-lo, você decide se você vai fazer passo a passo tudo que eu estiver falando para ti, e você decide se você quiser chegar do outro lado dessa montanha, né? Se você quiser atravessar o rio. É uma decisão totalmente sua. Oi, João! Beijo, querido! Bom te ver aqui. É uma decisão totalmente tua,
né? Toda a responsabilidade pela tua vida começa agora, começa comigo, hoje. Se você não começou ainda, ela vai começar hoje comigo, nesse momento que a gente começa a ter as nossas lives pra gente desmistificar muita coisa e entender muita coisa, né? Dessas nossas crenças, né? Pra gente dar à luz realmente a nossa história, a nossa vida, valorizar a nossa história, honrar a nossa história. Honrar é uma palavra muito forte, uma palavra muito bonita e ela deve ser dita sem medo, sem receio, porque sim, temos que honrar a nossa história, da onde a gente veio, pai e mãe, sim, porque porque a nossa vida, ela foi dada por eles, tá? E não importa o que aconteceu depois, eles escolheram dar a vida a nós. E nós estamos aqui por isso. E a gente tem total responsabilidade a partir daí para seguir com clareza, com foco, com objetividade, né? Entendendo realmente quem nós somos, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento. É muito importante a gente se autoconhecer. Tá, e aí, Cris? Autoconhecimento, e aí? O que eu faço com isso? Como é que eu consigo me entender, né? Gente, a gente tem que ter uma... Eu tô com várias folhas aqui, porque a pessoa fez várias colas, né? Pra eu não me perder. Então, a gente tem que entender que existe uma coisa, assim. Existe quem a gente é e existe quem as pessoas pensam que a gente é, né? E a gente tem que entender que são dois lados, tá? E eles não estão ligados, mas a gente liga eles pelas nossas crenças. Quando a gente nasce livre de tudo isso, né? A gente nasce cheio de liberdade, com sensações, com as nossas emoções. E ao longo da nossa vida, as pessoas elas vão dizendo pra gente quem a gente é. Só que as pessoas vão dizendo quem a gente é de acordo com aquilo que elas enxergam, não quem a gente é realmente, tá? Então elas vão dizendo assim, deixa de ser chato, guri. Nossa, deixa de ser burra, tu não presta atenção em nada, tu isso, tu aquilo, e a gente vai começando a criar a nossa identidade em cima de tudo isso que é dito para nós, né? Como a gente pode falar assim, tu é muito inteligente, nossa, tu é muito capaz, eu vejo como tu consegue, eu fico feliz de ver como é que tu consegue. A gente pode falar das duas formas. Oi, Daisy! A gente pode falar das duas formas com as crianças, né? Então a gente vai criando as crenças empoderadoras e as crenças limitantes. E as limitantes, elas são um perigo. Um perigo porque às vezes as pessoas passam uma vida inteira acreditando que elas são algo que elas não são, porque as pessoas disseram que elas eram. É meio bizarro, mas é assim que acontece. E eu estudei muito sobre esse tema, apliquei muitas coisas na minha vida para conseguir entender também as minhas próprias crenças e é uma busca constante. Não é assim, eu entendi, pronto. Não, eu continuo me desenvolvendo, eu continuo buscando, eu continuo indo atrás, porque o caminho é longo e o caminho leva uma vida inteira, sabe? Não é do dia pra noite que a gente acorda. A gente tem que estar sempre nessa vibe para se manter nessa vibração boa, alta, positiva, se entendendo, sabendo que a gente é merecedor, que a gente tem capacidade de realizar as coisas nesse mundo. Então, basicamente, o autoconhecimento ele tá ligado, digamos assim, a 8 instâncias, né? E essas 8 instâncias elas vão fazer com que a gente perceba quem a gente é, né? De acordo com a forma que a gente lida com cada uma delas, digamos assim. Então, você consigo mesma, eu comigo mesma, você consigo mesmo, você com seu companheiro, né? Você com a sua família, você com o seu trabalho, você com os seus parentes, porque existe família, pai e mãe, digamos assim, que a gente separa dessa forma no coach, tá? Tem a família, pai e mãe, né, irmãos. Tem os parentes, que daí entra tio, tia, prima, avó, avô, blá, blá. E tem o teu parceiro, né, o teu companheiro e os filhos. Então, tu vê que a família não é uma coisa só. A gente separa, porque muda muito, né, cada relação, né, gente? Muda muito cada relação. Então, como a gente lida com cada uma dessas relações, né? Isso é muito importante a gente ter uma certa noção. Então, você com as suas relações sociais, com as amizades, né, com aquilo que tu cultiva, você com a sociedade, né, como um todo, como é que tu
contribui com a sociedade, e você com Deus, né, gente? Porque é um pilar essencial e principal. A gente tem que entender que a nossa conexão com Deus é um pilar principal, né? E é muito bacana tudo isso. Tô me sentindo numa sala com vocês. Que delícia! Vários mundos para ter o mundão que queremos. É isso aí, são vários mundos, né? Pra gente ter o mundo que a gente quer. Então a gente tem que entender que todos esses pilares da nossa vida, eles estão diretamente ligados, né, a nossa plenitude, digamos, em cada um deles. Por exemplo, eu tô super bem na minha vida profissional e tal, tô indo super bem e tal, mas o meu casamento não tá legal. Ou eu tenho uma relação com os meus amigos incríveis, mas eu não cuido da minha saúde. Ou eu tenho a espiritualidade super afinada, vivo no mundo espiritual, não dou nem bola para um terreno, digamos assim, vivo lá, e a minha vida financeira tá uma bosta, tá? Então, assim, vamos imaginar que isso tudo faz parte de uma roda da vida, né? Deus, cônjuge, filhos, vida em família, parentes, vida espiritual, financeira, amizade, intelecto, enfim. Imagina que tá tudo isso, tá? Então a gente tem que traçar, digamos que a gente tem que dar uma nota de 0 a 10 para cada um desses pilares da nossa vida. O ideal é que a gente tenha nota 10 em todos. Se a gente tiver nota 10 em todos, a nossa roda da vida, ela gira. Se a gente tiver uma nota aqui, baixa, uma nota alta, uma nota baixa, uma nota alta, como é que a roda vai girar? A roda não gira, ela não consegue girar, sabe? E essa energia fica toda presa, ela não consegue, né, fluir para o mundo. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção para que a nossa roda da vida, ela gire, ela se expanda e ela vá para lugares inimagináveis, entendeu? Chega a lugares lindos. Eu fiz uma terapia esses dias, porque eu tô fazendo uma mentoria, né, com o Roberto Chiniachik e o Arthur Chiniachik, uma mentoria de 3 meses e meio, mais ou menos, tá? E antes dessa mentoria, a gente teve uma preparação com o Flow, né? Eu tô fazendo o Up. A gente teve uma preparação com o Flow, que foi um outro curso que eles deram. E foi muito interessante, porque foi um curso realmente de destravar a mente. E eu fiz uma terapia de Theta Healing, né, que eu nunca tinha feito. E eu achei sensacional. A Lili Marcante, ela é, acho que de São Paulo, a gente fez online, meio de quarentena, e foi surreal, assim. O Theta Healing, ele vai te levando para várias camadas do universo, até te tirar de fora de todas as camadas, assim, uma coisa muito louca, e tu vai indo com a tua mente, ela vai te conduzindo, e tu vai indo, até que tu chega numa camada, assim, gelatinosa, que ela fala, e aí tu encontra, na verdade, o ser superior, né, digamos assim, que é essa sabedoria infinita, que é Deus, que é Oxalá, que é Allah, enfim, dentro de cada religião. E é muito bonito todo esse processo. E hoje em dia, quando eu tô meditando, eu me coloco muito nesse lugar, né? Esse lugar que ela falou, que eu achei muito interessante. E outra coisa, assim, muito legal é que será que eu vou falar pra vocês uma surpresa que eu vou fazer? A partir da outra semana, a partir do dia, eu não me lembro se é dia 10 de junho ou antes agora. Pra quem tiver no meu canal do Telegram, se você ainda não está, você vai no link da minha bio, clica ali e já dá uma curtidinha ali, já entra no meu canal do Telegram, que eu vou dar ali, sabe o que, gente? Eu vou dar 21 dias. Não, gente, eu começo... Peraí que eu me programei aqui com o Rodrigo, que é o meu editor de vídeo, né? Porque vocês acham que eu tô fazendo aquelas edições lindas, é ele. Não, para ser 21 dias, eu começo agora. Eu começo no dia 30 de maio. Eu vou começar a colocar todos os dias de manhã uma meditação para vocês de presente, tá? Vão ser 21 dias de meditação que eu vou dar para quem estiver no meu canal do Telegram, tá, gente? Só para quem estiver lá. E vai ser bem legal, assim. São meditações rápidas, né? Mas para que a gente realmente comece a ter essa mudança de vida. Então entra lá, curte o canal do
Telegram, que a gente vai começar a meditar junto, para que a gente sinta realmente toda essa transformação, ó. Já falei a novidade. Gostou, Grace? Gostou, Má? Vai ser bem legal, tá, galera? Vai ser muito bom. Então, basicamente é isso. Então, o autoconhecimento alinhado a essas 8 instâncias que eu falei, para que a gente consiga dar os nossos primeiros passos rumo a esse mundo maravilhoso, né? O nosso Vem Mundão, né, Grace? Cíntia, que bom te ver aqui. Olha as pessoas entrando. Galera, para quem não sabe, eu começo as lives agora. Isso, atola o dedo no coração, gente, porque olha só, quando você atola o dedo nesse coraçãozinho aí, sai bastante coração, o Instagram entende que tá sendo bacana, então ele começa a enviar a live para outras pessoas. Eu tô entendendo desse negócio todo agora e é muito, muito legal. São 1001 possibilidades que a gente tem aqui nesses canais. E eu quero aprender agora a fazer live junto com o YouTube. Vou me especializar nisso. Então, o que eu tô fazendo? Todo esse programa que eu tô criando, que eu tô desenvolvendo e que a gente vai que eu vou começar a mostrar para vocês a partir de agora, ele faz parte de um curso, tá? Um curso que eu estou preparando, né, para oferecer para vocês lá na frente, tá? Isso foi só um spoiler rapidinho, mas é isso basicamente. Então, eu recebi algumas perguntinhas no meu story, que eu coloquei aquela caixa de perguntas. Se você tiver alguma pergunta para mim agora, você pode fazer aqui, que eu gostei de ver o dedinho do teu lado. Se você tiver alguma perguntinha para mim agora, vocês podem escrever aqui, tá? Que eu vou responder as perguntinhas, ok? Enquanto isso, eu vou respondendo a 2 perguntas que eu recebi, que eu achei super interessante no meus stories, tá? A querida da minha amiga Jéssica, eu acredito, né? Ela perguntou pra mim, ela pediu pra mim, eles falam sobre propósito? Sei, gosto de falar sobre propósito. Além de ser um dos pilares, né? A gente vai falar muito sobre propósito. Eu fiz as minhas anotações aqui, meu mapinha, pra não me desviar. Gente, propósito. Eu podia só falar pra você que faça aquilo que você gostaria de fazer pro resto da sua vida. Mas eu vou ir mais longe. Eu vou fazer uma pergunta pra ti, porque a gente começa a entender que perguntar é muito mais bacana do que somente tirar conclusões e dar as respostas, né? A gente tem que saber quais são as perguntas que devem ser feitas. Se você ganhasse hoje, na sua conta, 50 milhões de dólares, digamos assim, na sua conta, que você não precisasse mais trabalhar na sua vida, você continuaria fazendo o que você tá fazendo? Gostou dessa pergunta? Ela é safada, né? Eu adoro ela. Eu acho que ela fala muita coisa. Eu continuaria tendo esse momento aqui, porque ele tá sendo muito bacana pra mim. Eu tô me realizando muito fazendo isso. E você, continuaria fazendo o que você tá fazendo? Se a tua resposta for não, eu acho que tu tem que parar pra avaliar, pra pensar. Tô fazendo a coisa certa? Eu tô indo pela direção certa? Eu tô indo atrás do meu sonho? Eu não sei o meu propósito, como é que eu faço? Primeiro, se a tua resposta for sim, tu tá alinhada com o teu propósito de vida e com os teus valores. Se a tua resposta for não, a gente vai começar a pensar sobre isso. Então, como é que tu vai descobrir o teu propósito de vida? Caso a tua resposta for não, tá? Primeira coisa, vá de encontro aos teus talentos. Cris, quais são os meus talentos? Presta atenção nos teus pontos fortes, nas tuas habilidades. Ok, e se eu não souber quais são os meus pontos fortes? E se eu não souber quais são as minhas habilidades? Né? Porque as pessoas se perdem muito nisso. E isso tá ligado ao autoconhecimento. Então, o propósito de vida está muito ligado ao autoconhecimento, que são aquelas coisas que eu falei antes, tá? Tem uma frase do Jacob Petri, que eu acho esse cara sensacional. Quem não segue ele no Instagram, siga, que ele é sensacional mesmo. Ele fala: pare de querer mostrar o que você sabe e comece a fazer o que você sabe. Eu joguei tudo isso no ventilador para dizer pra ti o seguinte: tu tá numa roda de amigos, tu tá conversando, tu tá super entusiasmado falando sobre algum assunto, feliz da vida, falando sobre aquele assunto tá te fazendo bem, tá te fazendo feliz, e tu fala nele como se aquilo fosse realmente teu trabalho, como se aquilo fosse realmente a tua vida, digamos assim, né? Aquilo tá sendo super bacana. E aí tu fala.
Acabou a roda de amigos, tu foi pra casa, a coisa acabou ali. E aí? Você tá aplicando aquilo que você sabe, aquilo que você gosta? Entendeu? É uma forma de começar a pensar sobre isso, né? Começa a aplicar. Não basta saber, você tem que realizar. Então, não adianta só falar, sabe? Isso, no momento que tu começa a falar sobre isso, tu começa a entender realmente quais são os teus talentos, quais são os teus pontos fortes. É só uma dica hoje que eu tô te dando para tu conseguir entender qual é o teu propósito de vida, né? E alinhado a isso, tu pensa assim, cara, se eu realmente ganhasse esses 50 milhões que a Cris falou e tivesse na minha conta do banco, eu não precisasse fazer mais nada, trabalhar e tal para viver, com as minhas contas todas pagas, minha família da quantas gerações, todo mundo numa boa. Só que se eu estivesse falando, se eu estivesse fazendo aquilo que eu gosto, que eu falo pros meus amigos, que eu estudo, que eu tenho vontade de ir atrás, eu estaria feliz. Começa a dar um clique. Porque muitas vezes, quando a gente tá com os nossos amigos, com a nossa família, com as pessoas que a gente gosta, a gente tende a falar sobre algumas coisas que são importantes pra gente, né? E essas coisas é uma forma da gente entender quais são os nossos pontos fortes, né? Quando a gente tá falando sobre aquilo que a gente gosta. Então é uma forma da gente começar a ir de encontro ao nosso propósito, a ir de encontro àquilo que a gente merece na nossa vida, né? Da gente entender qual é a nossa identidade, qual é toda a nossa capacidade, o nosso merecimento de chegar naquele lugar, né? Então, basicamente, é isso. Essa pergunta que a gente chama no coach de a pergunta de $1 milhão, é uma das perguntas. Porque ela é muito bacana. Então, são talentos somados a pontos fortes que podem te ajudar a entender o teu propósito de vida, tá? En passant, só por cima pra gente conseguir começar a entender tudo isso, tá, gente? Ao mesmo tempo, Cris, mas eu não posso. Eu não tenho como fazer o que eu quero agora, porque eu tenho que pagar boleto, eu tenho conta pra pagar, eu tenho um monte de coisa pra fazer. E aí? O que a gente faz? Oi, caiu, Graça, já voltou. O que a gente faz nessa hora? O que eu faço? Utiliza o teu tempo da melhor forma possível, te direciona. Se tu sabe o que tu quer, se tu sabe o que tu quer fazer da tua vida, tu sabe onde tu quer chegar, não abre mão do teu trabalho, vai lá, trabalha, paga tuas contas, só que tu vai usar o teu tempo e tu vai destinar uma parte do dinheiro, né, que entra pra ti estudar, pra te ler, pra tu fazer cursos, pra ver filmes, pra assistir live. Tem muita gente bacana dando conteúdo de muito valor na internet, tá? Muito, muito, muito. Não esquece disso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Muita, muita, muita informação bacana. Então, não acha que live é só bobagem, não. Tem muita gente bacana dando muita informação legal. Então, gente, é isso, tá? Começa a estudar. Oi, Grazi! Começa a estudar, começa a te entender, vai de encontro àquilo que tu quer nas tuas horas livres. Eu já falei várias vezes aqui. Eu estou no meio de uma pandemia, no meio de uma quarentena, né? Vocês todas também, obviamente, o mundo todo tá nessa. E como é que eu faço dentro... Eu tenho 2 filhos pequenos, um filho de 4 anos e uma filha de 2 anos, tá? Como é que eu faço para conseguir organizar a minha vida, para eu conseguir estudar, fazer a minha formação em coach, fazer a minha mentoria, fazer os meus estudos, montar o meu programa, mudar a minha carreira, né? Não mudar a minha carreira, mas direcioná-la de uma forma diferente neste momento. Como é que eu tô conseguindo construir tudo isso agora? Eu acordo de madrugada para estudar. Às vezes eu não durmo, às vezes eu durmo pouco, mas eu sei que isso é por um momento na minha vida. Isso não é algo que vai acontecer sempre. Eu estou escolhendo, porque eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu decido, sobre aquilo que eu quero. Então eu escolho hoje acordar de madrugada para estudar, para montar o programa, para fazer o site, que foi o que fiz. Para quem não sabe, vai no link da bio, vai abrir ali várias partezinhas para te clicar. Inclusive, eu tô dando uma aula grátis de presente para quem vai ali sobre 10 dicas para não se auto-sabotar, para dar um adeus para auto-sabotagem. Assiste a aula, clica ali, te inscreve para receber conteúdo também. Vai no site Vem Mundão que tá ali. Eu criei tudo isso, tá? Neste tempo que eu destinei para criar tudo isso.
tá? Porque com as crianças fica muito complicado, a gente não consegue dar atenção para tudo. E como um dos meus pilares, um dos meus princípios é estar 100% presente, eu estou realmente tentando, ao longo dessa quarentena, o máximo que eu posso estar presente em cada coisinha da minha vida. No início não foi fácil, porque até eu conseguir ajustar tudo isso e entender como é que eu ia conseguir fazer essa dinâmica acontecer dentro da minha casa, porque eu tenho que ter tempos de qualidade com os meus filhos, com o meu marido, nós em família, né? Eu faço as nossas refeições aqui em casa, eu faço a comidinha de todo mundo, eu cuido dessa parte da alimentação, né? Enfim, então, cuidar da casa, tem todas essas coisas que a gente tem que cuidar, das plantas, né? A gente não pode deixar de cuidar de tudo que a gente precisa cuidar para que a gente tenha uma vida bacana, tranquila, fique numa boa. Então, basicamente, alinhado a tudo isso que eu tô falando, eu escolhi neste momento da minha vida. Assim que tudo se organizar, eu vou direcionar de outra forma. Mas agora eu preciso fazer dessa forma para que a coisa dê certo, para que a coisa aconteça. Vocês entenderam? Então, assim, ó, é sem desculpinha, é sem historinha, é sem mimimi, sabe? É pegar e fazer. É pegar e fazer. Então, tu trabalha o dia inteiro, às vezes tu tá fazendo uma faculdade, e a faculdade que tu tá fazendo é a faculdade que tu gostaria de fazer? O curso que tu tá estudando é o curso que tu gostaria de fazer? Sabe? Tudo isso tem que ser pensado, tem que ser avaliado. Às vezes as pessoas escolhem por nós. Eu fiz administração, o primeiro curso que eu fiz, não me formei em administração, né? Fiz quase 4 anos de faculdade. E aí? Larguei. Eu achava horrível. Aquele monte de número, aquele monte de coisa. Acabei fazendo porque minha família tinha uma imobiliária. E aí vou trabalhar na empresa da família, aquela situação toda. Eu nunca pensei em mim, na verdade, assim. O meu sonho, minha vontade, eu fui na onda. Simplesmente porque tinha o negócio da família, simplesmente porque tinha que fazer algum vestibular e tinha que escolher alguma coisa pra fazer no vestibular, eu não tinha noção do que eu queria. Eu me esqueci que eu adorava de escrever, porque quando eu era criança, depois eu descobri que todo mundo falava, cara, tu escrevia muito bem, tu adorava escrever, e como é que tu parou, não sei o quê. Cara, é muito louco isso, pra vocês terem uma ideia. Até quando eu vim morar em Caxias, né, que eu moro em Caxias do Sul, eu sou de Porto Alegre e moro em Caxias porque eu casei com um gringo, eu brinco, então eu tô há 7 anos em Caxias. Quando eu comecei a escrever, lançar os livros e coisa e tal, uma menina da minha época de escola, que é uma mulher hoje, né, ela chegou pra mim, nossa, Cris, que legal, tu sabe que eu lembro muito de ti na época da escola, isso, gurias, assim, ó, tipo com 10 anos de idade, tá? Eu lembro muito de ti da época da escola, que tu chegava e falava assim, na hora de ir embora, tu gostava de ler pra gente os textos que tu escrevia na aula. Gente, eu não lembro disso. E aquilo me tocou tão profundamente por causa de 2 coisas. Uma, que caramba, tava ali dentro de mim já há muito tempo, né? Como que eu não dei vazão a isso, né? O que aconteceu na minha vida? Meus choques emocionais. Eu tenho um vídeo falando sobre isso no meu feed, tá? Um dos meus maiores choques emocionais. Depois eu vou descobrir outros, né? Mas eu travei a minha mente nessa área. E outra, eu não lembrar. Eu não lembro. Até hoje eu não lembro. Eu gostaria muito de voltar, sabe? Às vezes até uma regressão pra entender, né? O que aconteceu comigo? Por que eu travei a minha mente? Por que eu não direcionei dessa forma, né? A Priscila, não esqueço até o nome dela até hoje, porque quando ela me disse isso, ela fez todo sentido pra mim, né? Fez todo sentido. E lá quando eu tinha os meus 30 anos, há mais de 10 anos atrás, eu me dei conta de que eu gostava de escrever. E aí eu fiz um coach muito bacana naquela época com a Lisiane Zekir, que ela é maravilhosa, pra quem não a conhece. Ela tem um canal no YouTube também falando sobre isso, ela é incrível, ela fala muito sobre revolução amorosa, eu gosto muito dela, ela é uma pessoa muito séria. E ela trabalhou comigo tudo isso naquela época e também, olha que interessante, como a fé tá junto. Naquela época, eu
venho de uma família espírita, né? Eu fui batizada na igreja católica, fiz a primeira comunhão, tudo bonitinho, cristã, né, gente? Mas eu fui, a minha mãe, os meus avós, enfim, todos espíritas. Então, muito tempo da minha vida, né, eu trabalhei em casa espírita, eu estudei o espiritismo, eu trabalhei com crianças durante 7 anos na Ilha dos Marinheiros. Foi uma fase bem bacana da minha vida. Mas lá pelos meus 30 anos, um pouco antes de eu fazer 30 anos, eu fui num terreiro de Umbanda, né? Assisti uma sessão de Umbanda. Na verdade, eu fui jogar um búzios com a Mãe de Santo, porque eu era louca de jogar uma cartinha, jogar um búzios, fazer... Na verdade, búzios eu nunca tinha jogado, joguei a primeira vez com ela e eu nunca mais larguei ela, porque ela é incrível, minha Mãe de Santo, tá? Então eu fui pro terreiro de Umbanda, daí eu fiquei pra sessão e foi tão lindo porque aquilo bateu tão forte dentro de mim, sabe? Parece que aquilo meio que me acordou, assim, de um sono profundo. E eu falei, gente, é aqui que eu quero ficar, sabe? Não sei se é o tal do efeito borboleta, são aquelas coisas que acontecem com a gente, que são lindas, e eu me emociono com isso muito forte, porque quando eu ouvi aquele tambor tocando, e quando eu vi aquelas entidades e aqueles pontos, aquilo ali me tocou de uma forma tão profunda e tão linda que eu falei, é aqui que eu quero ficar, é aqui o meu lugar, e eu descobri uma família. Eu fiz uma família espiritual, uma família. Eu tenho os meus irmãos da religião, que são as pessoas muito importantes na minha vida. O que eu puder fazer por eles, eu vou fazer. E eu sei que é recíproco. Minha Mãe de Santo maravilhosa, minha madrinha, meu padrinho. Eu fui batizada na Umbanda. Foi uma religião que eu escolhi. Olha que bacana. Eu escolhi. E eu escolhi muito bem, assim. E eu vejo as pessoas, às vezes, saindo de um centro para outro, às vezes não se encontrando, e eu falo, gente, Deus me colocou no lugar certo na hora certa. Porque nem sempre é sorte, né, gente? Esse negócio de sorte é uma bobagem, eu acho, porque as pessoas, elas estão em busca e elas estão trabalhando duro. A sorte não bate assim na porta, né? Eu acho que tem uma coisa bem forte, né, Luiz, meu irmão aí, ó. Sabe? Então, foi onde eu me encontrei realmente. E tudo isso foi ajudando a limpar as minhas arestas, foi ajudando com que eu traçasse uma direção, né? Com que eu fosse por um caminho, com que eu soubesse. Foi isso que fez com que eu entendesse o tanto de responsabilidade que eu tinha pela minha vida. Foi ali que eu entendi, né, o verdadeiro porquê de honrar pai e mãe, que eu tinha coisa a falar, sabe? Eu tinha uma coisa, minha mãe tá aí, ela entrou, eu vi que ela entrou, mãezinha, beijo. Eu tinha uma coisa ruim em relação a isso, eu tive que aprender isso. E hoje eu falo isso de coração, porque eu acredito muito nisso, e isso é muito forte dentro de mim. Não existe sorte, tudo é uma preparação, uma evolução. Se abrir para o novo, oportunidades, é isso aí. A gente tem que estar realmente de coração aberto para tudo isso. E ir de encontro a isso mudou a minha vida. Porque até então eu sempre tive fé, eu sempre acreditei. Mas eu também, muitas vezes, questionei demais. Não que não seja bom, tem que se questionar, né? A fé raciocinada que o Espiritismo traz é muito bacana. Então a gente tem que se questionar, sim, sabe? Mas a gente tem que também aceitar as coisas que estão nos fazendo bem, né? E buscar respostas. Se tiver dúvida, pergunte. Entendeu? Então eu vejo assim que todos esses caminhos que a vida foi lançando para mim e que eu fui seguindo ao longo da minha vida, eu soube, aí de acordo com a minha responsabilidade, eu soube, digamos que ir de encontro àquilo que eu queria, sabe? Aquilo que era para mim, ir na direção certa, né? As entidades todas, a gente tem uma ligação muito forte com a casa, a gente tem uma ligação muito linda. Gente, vou fazer propaganda aqui, sabe? O terreiro de Umbanda Xangô da Machadinha, da minha Mãe de Santo, da Mãe Carla de Baralodê. Ela tá até no Instagram, que ela entrou agora no Instagram, já vou dizer pra vocês depois, é Mãe Carla de Baralodê, segue ela vai colocar coisas incríveis, ela é uma pessoa iluminada, é uma mulher incrível. Então, assim, ó, até ao longo disso tudo, vocês entendem, assim, isso foi em 2009. Em 2013, lá por março, o meu marido, que foi meu ex-namorado de adolescente, lá quando eu tinha 20 anos, né? Ele se separou e coisa e tal, e ele veio atrás de mim, assim, porque a gente tinha um amor ainda. A gente se separou por um motivo bobo,
na época, né? Mas a gente voltou. Então eu acredito que tudo isso foi limpando, assim, essas arestas todas da vida, e eu fui encontrando meu caminho. Acredito muito nessa força que conduziu tudo isso, sabe? E isso me faz muito feliz. E feliz demais. Por isso que eu vou falar sempre em fé, em espiritualidade, em Deus, porque é fundamental. Normalmente a gente aprende, até na minha formação em coach, a gente aprende que muito das pessoas que não acreditam em nada, que não tem uma fé, que não tem uma espiritualidade, elas têm algum problema forte de identidade com o pai, que aconteceu ao longo da vida. Tá, isso acontece, mas isso é um papo para outra live, né? Pra gente ir mais a fundo e depois, claro, pro curso, porque é muito forte esse tema. E a outra perguntinha que eu recebi, porque nosso tempo tá acabando, acho que é 1 hora, né? A outra perguntinha que eu recebi da Carmen foi: como gerenciar nossas expectativas em relação ao outro? Gostei dessa pergunta porque eu vou responder com uma frasezinha assim antes da gente desenrolar. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, ok? Vamos começar por aí. Por quê? Porque quando a gente fala de alguém, a gente enxerga naquela pessoa uma projeção da gente mesmo, tá? E isso é fato, gente. Ah, não, eu não sou daquele jeito, não, o fulano é assim, eu não sou assim, eu sou desse jeito. Não. Existe o fulano, mas existe aquela projeção de quem tu é, em cima daquilo que tu enxerga no outro, tá? Então, assim, ó, não leve nada para o lado pessoal, seja genuíno com as suas palavras e não tire conclusões. A nossa expectativa em relação ao outro, ela tá totalmente ligada à nossa bagagem emocional. Toda expectativa que a gente tem em relação ao outro, seja quem for o outro, está ligada à nossa bagagem emocional. Aquilo que a gente acredita, aos nossos anseios, às nossas dores, às nossas frustrações, aquilo que a gente tem de bom. Se eu consigo ver coisas boas no outro, é porque eu carrego dentro de mim muita coisa bacana. Também a gente pode ver esse espelho, né? Agora, se é uma pessoa que só enxerga coisas negativas no outro, que se junta assim pra fofocar, pra falar mal, pra apontar coisas ruins, olha pra si mesmo, porque você carrega dentro de si muitas coisas ruins. Então a nossa expectativa, ela tá totalmente ligada a nós e não ao outro. Então gerenciar expectativa é gerenciar o teu próprio eu. É gerenciar a tua própria pessoa, as tuas próprias bagagens. É tu te conhecer, entender como tu reage, entender como tu lida com a vida. Então tá totalmente ligado a ti mesmo, tá? Então assim, ó, não gerencia o outro, te gerencia. Te conhece. Entende como tu reage ao mundo. Entende como tu lida com as coisas do mundo. Entende como tu comunica com esse mundo. Comunicação verbal e não verbal. Tenta entender tudo isso. E aí tu vai pensar no outro. Né? Porque o outro pode ser muitas vezes, na maioria das vezes, é uma projeção daquilo que a gente é. O outro erra, às vezes, com a gente. Ai, Cris, tá, mas e aí? O outro também... Eu falei, sim. As pessoas, elas têm os problemas delas também. E elas também nos enxergam de acordo com a bagagem delas. Não é só a gente, sabe? É recíproco. Então, muitas vezes, quando o outro te cobra algo, é porque ele tem que ser daquele jeito. Ele tem que aprender que aquilo é primeiro pra ele e depois pra ti. Passa primeiro por ele tudo isso. Se essa transformação já tivesse acontecido com o outro antes, o outro não estava colocando o dedo na tua moleira para falar como é que tu tem que agir, tá? Gente, esse livro aqui é sensacional. Para quem não conhece, Os 4 Compromissos, tá? O livro da filosofia Toltec. Eu ganhei ele, eu achei esses dias aqui em casa, eu ganhei ele em 2008, né? De uma amiga minha do Centro Espírita. Olha que bacana. A Giza. De aniversário. Então, tem uma frase que diz, que é muito interessante, que eu separei aqui pra vocês, que diz respeito a isso, e tá fortemente ligado a isso, tá? Tirar conclusões em relacionamentos é pedir problemas. Frequentemente, presumimos que nossos parceiros sabem o que pensamos e que não temos necessidade de expressar nossos desejos. Presumimos que eles irão fazer o que queremos porque nos conhecem muito bem. Se não o fizerem o que presumimos que fariam, nos sentimos magoados e dizemos, você deveria saber. Não. Se a gente não comunica
pro outro aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer, o outro não tem como adivinhar. Porque ele vai agir não de acordo com como a gente agiria. Ele vai agir de acordo com a bagagem dele, com a vida dele, com as crenças dele, não de acordo com a gente. Por isso que vocês falam assim, ó, ai, não acredito que tu é assim comigo, eu nunca faria isso contigo. Porque tu não é ele. Gente, acorda! Cada um é um, sabe? Cada um é um, não tenta modificar a vida do outro, modifica ti primeiro, modifica a tua vida, sabe? Tenta te entender, modificando a tua vida, tu vai conseguir parar de apontar o dedo pro outro e julgar e dizer como é que o outro tem que ser, como é que o outro tem que agir. É isso. E isso não é fácil, não é do dia pra noite, não, isso é uma construção e é uma busca constante para que você não caia na tentação de voltar para trás, para que você não caia na tentação de continuar, de fazer isso novamente, se você conquista um patamar, né? O Dr. Hussein Awada, que eu gosto muito, que é um médico da saúde, ele diz, as coisas para se tornarem um hábito, 21 dias, isso vários livros dizem, mas para se tornar um estilo de vida, você tem que estar mais de 90 dias com aquela atitude. E mesmo estando mais de 90 dias com aquela atitude do novo estilo de vida, de repente uma nova rotina de prosperidade e de ativação para ti, tu pode chegar lá na frente e ainda ó, cair em tentação. Cair em tentação. Então, é uma busca constante, é uma ligação constante com o teu íntimo, com o teu interior, porque as armadilhas estão dentro de ti mesmo, né? A gente se auto-sabota muito. Obrigada, Hilda. Que bom te ver aqui. A gente se auto-sabota demais, né? Então, a gente tem que entender que a gente pode cair em tentação, né? Mas a gente tem que entender que julgamento é muito feio e ele só nos leva para baixo, tá, gente? Então, resposta da pergunta respondida, né? A pergunta sobre as expectativas em direção ao outro, né? Te gerencia primeiro, é isso que eu digo, né? A gente tem que se conhecer e se gerenciar primeiro. As crianças batendo na porta, gente. Que eu estou aqui, vai fazer quase uma hora, né? Presa. Então eles já estão loucos lá fora, né? A live da quarentena, eu brinco, né? Com criança em casa, é isso aí. Tá? Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma perguntinha pra mim? Senão a gente encerra por aqui. Certo? Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui comigo hoje. Foi muito bacana esmiuçar sobre tudo isso. Lembrando que quinta-feira, às 17h07, nós estaremos aqui falando sobre entender a relação entre crescer e contribuir, tá? Esse vai ser o nosso tema e é um tema bem bacana e bem longo, dá pra gente viajar nele bastante. E mandem perguntas se vocês quiserem, podemos fazer parte 1 e parte 2. Eu tô aqui pra fazer com que a gente tente pensar, refletir, né? Que bom que tu gostou, Grace, Jace... Desi, ai, as minhas amigas que ficam aqui, que me dão muita felicidade, a Júnia. Foi muito bom estar aqui com vocês, a gente tem esse encontrinho marcado. E, gente, eu quero dizer pra vocês que eu tô vendo que vocês não estão aderindo ao meu desafio, hein? Olha que quinta-feira, ao meio-dia, eu posto a minha terceira escolhida pro desafio Amor em Ação, Elogio uma Mulher Hoje, ok? Eu quero ver quem é que vai estar comigo nessa, porque eu tô fazendo, mas eu quero levar esse exército de mulheres junto, que elogiem outras mulheres e que postem coisas boas sobre as outras mulheres. Eu vou dar um puxão de orelha em vocês. Então, assim, ó, vai lá no meu Telegram, curte que eu vou dar um puxadinho em vocês lá, que eu vou largar, que eu já vou colocar as nossas meditações a partir desta semana, do final desta semana, que eu quase me perdi aqui, mas é no final desta semana. 21 dias de meditação comigo pra vocês verem como é que vai ser esse processo. Tá? E curte o canal do Telegram, vai no meu YouTube também, toda sexta-feira às 16 horas tem um videozão grandão pra vocês, super bacana falando sobre essas coisas todas. E a gente vai ter as nossas lives terças e quintas, 17h07, tá bom? Beijo, beijo no coração, vocês arrasam, vocês me fazem muito feliz, tá, galera? Beijo grande, tchau, tchau, até quinta, não é até semana que vem, não. Tchau, tchau.